Boa noite. Eu tentei deixar o máximo possível, viu? Não quero ser linchado no final aqui. Sérgio, obrigado, viu, querido? Por se permitir ser um instrumento nas mãos de Deus. Sérgio Saz é um amigo, um cara que eu admiro muito. Porque ele não vem simplesmente aqui para fazer uma apresentação. Ele nos conduz ao louvor a Deus. Porque afinal, como ele mesmo disse, nós não viemos aqui para receber um culto, para assistir um culto, para receber uma boa música ou um bom sermão. Nós viemos, antes de receber algo, dar a nossa adoração àquele que é o nosso Criador. Você é muito bem-vindo à comunidade adventista Terceiro Ato. Aqui é o lugar onde nós não estamos preocupados com a superficialidade das formas. Nós queremos essência. É que nosso ser tem pressa de ver Jesus. Fome de Deus. O nosso tempo tem se tornado escasso. O meu tempo se tornou escasso para debater a superfície, para coisas superficiais, para formas e formalidades. O cristianismo real exige essência. E se há uma época na história deste mundo em que o cristianismo tem que viver a essência, é nesta época que você e eu vivemos. O mundo está aí, dando sinais. Nós temos que estar preparados para reencontrá-lo. Jesus vem buscar aqueles que o buscam. Amém? Esta é uma comunidade que fica aberta todos os dias da semana, atendendo a comunidade com diversos cursos, diversas oficinas. Você tem aula aqui de inglês, espanhol, italiano, alemão. Os professores estão por aí, espalhados, nossos voluntários. Aula de violão, aula de coral. E além de tudo, de receber esses cursos, você tem um talento que você pode nos ajudar. Nos ajudar a falar de Jesus, sabe como? Amando as pessoas. Então eu desafio você a estar aqui, não só de fim de semana, mas também durante a semana para nos ajudar a falar de Jesus das mais diversas formas às pessoas. Nós estamos numa série onde estamos estudando temas e textos difíceis da Bíblia. E hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos estudar um tema muito importante, interessante e difícil também. Você não precisa concordar com tudo que eu vou falar, mas eu gostaria que você observasse até o final para falarmos desse tema. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 4, a partir do verso 13, o apóstolo escreveu assim: Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não se entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos levados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se há um tema difícil na Bíblia, na semana passada estudamos basicamente de onde viemos, hoje eu quero estudar para onde vamos. Se nós não entendermos corretamente de onde a gente veio, nós não vamos entender por que estamos e nem para onde nós vamos. Por isso, semana passada nós estudamos um pouco sobre o Gênesis, a criação e os aspectos difíceis de entender da narrativa de Gênesis 1, 2 e 3. Para onde vamos, no entanto? O que acontece com o homem depois do último respirar? O que acontece conosco depois da morte? De quantas ressurreições a Bíblia fala? Tudo termina por aqui? Existem 3 teorias no mundo teológico a respeito da morte. Elas se resumem nessas 3. Pegam diversos textos bíblicos e tentam os teólogos que defendem cada uma dessas teorias, a partir de textos bíblicos, defender a sua visão teológica a respeito da morte. Mas todas essas visões, essas teorias se resumem em 3, basicamente. Primeira delas, o estado intermediário da alma.
que diz essa teoria? Diz que quando você morre, você fica inconsciente descansando na sepultura até que Jesus volte para despertá-lo. Você não tem ideia de nada que acontece aqui. Essa é a teoria do estado intermediário. Quando Jesus voltar, ele vai tirar você do pó da terra, deste sono profundo e inconsciente, e você voltará à vida para sempre. A segunda teoria é o estado incondicional, da imortalidade incondicional. Esta teoria diz que quando você morre, você não morre. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for malzinho, vai para o inferno. Se for corintiano, não, Eu apanho que eu acho que a maioria, se for corintiano, não sei. Tem que repensar. Há salvação, né? Algumas teorias dentro desta teoria diz que você reencarna e volta. Outras teorias dentro da teoria da imortalidade incondicional, que diz que a alma é imortal incondicionalmente, diz que você fica vagando por aí. Já viram maridos, namorados que falam assim para suas companheiras, se eu morrer e você casar de novo, sem esperar o defunto esfriar, eu venho puxar o seu pé à noite. Eu creio nisso aqui, não é verdade? Na verdade, viúva é quem morre, né? Morreu, já era. Tem gente que está no velório já assim, né? Quem será de mim agora? Quem será? Conheço um amigo que ele ficou viúvo, em 3 semanas casou de novo. As mulheres estão revoltadas aí, né? Essa é a segunda teoria, a alma não morre. A última é o aniquilacionismo, diz que morreu, acabou. Morte é a extinção da vida, é o fim. Qual dessas 3 nós cremos? Quem acha que é a primeira? Só para eu ter uma ideia aí. Quando você morre, você fica inconsciente, descansando na sepultura. Ergue a mão assim bem alto para poder ver, que a luz está bem aqui nos meus olhos. Quem acha que é a segunda? A alma é imortal, pastor. Não importa. Alguém? Quem acha que é a última? Ok? A maioria acha que é a primeira, não é? Biblicamente, nós defendemos a última. Biblicamente, nós defendemos a última visão. Morreu, acabou. Parece triste isso, não é? Você vai para um velório. Outro dia eu estava num velório. Teve um ano que eu era pastor numa igreja. Eu fiz 13 sepultamentos em um ano. 13, Sérgio. Deu um para cada mês e o 13º ainda, né? E eu estava naquela fase assim de vida que eu visitava a pessoa morria. É sério. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu visitei 5 pessoas, as 5 morreram até o dia seguinte. Teve gente que morreu na hora. É sério, porque sogra a gente cobra mais caro para visitar, tá? Só para vocês saberem. O irmão me ligou e falou, pastor, vem visitar minha sogra. Era sábado à tarde. Eu falei, quando? Segunda-feira. Falei, segunda, ele morava lá em Santo Amaro. Eu disse, tem muito trânsito. Não posso ir domingo de manhã, que está mais leve? Ele falou, pode, é que minha sogra está doente, queria que o senhor orasse com ela. Eu fui. Orei, ela estava há 5 anos numa UTI em casa. Aí eu pedi para todo mundo da família sair, mas eu não matei ela sufocada, tá? Cheguei no ouvido dela, falei algumas coisas, conversamos, orei com ela, chamei a família prova que ela estava viva ainda. Fiz uma última oração com a família toda, tomei um copo de suco, desci, estava ligando o carro. O irmão que me convidou me liga e fala, pastor, sobe que minha sogra acabou de morrer. Eu estava assim. Então, se alguém quiser uma visita de sogra, é mais caro. Tá bom? Tem gente aí já clamando visita, né? Pela sogra, né? Mas eu me lembro que naquele ano eu sepultei 13 pessoas em um ano. Alguns velórios eu vou e observo as pessoas dizendo assim, especialmente para as crianças, não chora. A vovó está lá no céu olhando por nós. Outros dizem, calma, não precisa chorar, menino. A mamãe está lá no céu orando e olhando por nós, intercedendo por nós. Eu fico pensando se isso for verdade. Imagina você, mulher, mãe, você morre, deixa 2 filhinhos. Lindos, casalzinho. 1 mês depois, seu marido casa com outra. Mas você está lá no céu, olhando tudo o que está acontecendo aqui. O céu é céu.
Você fala, o que esse infeliz casou? E pior, com aquela pessoa que você já não gostava. Porque mulher tem um sexto sentido, não tem? Tem até sétimo. Você fala, eu sabia que era ela. E aí essa madrasta começa a bater nos seus filhos. O céu é céu? Então essa ideia de que você vai no céu e fica olhando aqui, que céu é esse? É um inferno. A Bíblia nos diz que morreu, acabou. Aniquilação da vida. Extinção da vida. Veja, se eu morro e vou para o céu, o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus voltará para buscar inclusive aqueles que morreram. Agora imagina, você morreu, foi para o céu. Está lá, pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, tocando arpinha, nuvenzinha, arpinha. Não, o céu vai ser melhor que isso. Graças a Deus, né? Essa é a visão periférica da coisa. Mas você está lá curtindo o céu. Tá da hora, tá legal. Aí Jesus chega para você e diz assim, Danilo, tá bom? Tá maravilhoso, Senhor. Aqui é fantástico. Eu achei que eu era corintiano, nem vinha para cá. Jesus falou, não, aqui tem lugar para os corintianos também. Até para os pastores. E aí Jesus disse, só que tem um detalhe. Paulo resolveu escrever na Bíblia que eu vou descer para buscar os mortos. E eu tenho que cumprir a Bíblia, então você vai ter que descer, Danilo. Senhor, mas eu já estou aqui, o Senhor vai me trazer para cá, por que eu tenho que descer para o Senhor me trazer de novo? Então essa ideia de que eu morro, vou para o céu, não bate com o texto bíblico. Isso é cultura e filosofia grega, não é filosofia hebraica. Temos que cuidar. Em Eclesiastes 12, verso 7, o salmista Salomão diz assim, Eclesiastes, o corpo volta ao pó e o espírito, o fôlego de vida, o ruá, volta para quem? Para Deus. E a alma? Não tem alma. Acabou. Eclesiastes 9, verso 5, diz assim, os vivos sabem que hão de morrer, e os mortos? Dá para colocar Eclesiastes 9, 5 aí? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor, ódio, inveja, tudo para eles pereceu. Eles não têm parte em coisa alguma do que acontece debaixo do sol. Morreu? Acabou. Há um texto em Gênesis, se você puder aí acompanhar no seu smartphone ou na sua Bíblia, acho que vai projetar ali também. Gênesis capítulo 2, quando Deus acaba de criar o homem. Gênesis 2, verso 7 diz assim, ó, formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e o homem passou a ter uma alma vivente ou a ser? Veja, o homem não tinha alma, o homem era uma alma. Você não tem alma, você é uma alma. Porque alma no contexto bíblico não é uma pessoa que morreu e saiu um negócio e desencarnou. Uma alma é uma pessoa viva. Como é que existe vida? A alma. Com o sopro de Deus e a junção do corpo. O fôlego de vida divino forma uma, com a junção do corpo, forma uma alma. Imagina que eu coloco açúcar aqui nesse copo de água. O que eu tenho? Na minha terra, na roça, a gente chama de garapa. Pode chamar de água doce. Eu tenho a garapa. Tem algum químico aqui? Tem? Não? Se por um processo químico eu separar a água do açúcar, para onde foi a água doce? Para o céu, para o inferno ou para o purgatório? Eu só tenho água doce quando eu junto a água e o açúcar. Quando eu separo a água do açúcar, para onde foi a água doce? Deixou de existir, porque ela só existe com a junção dos dois. Ela não foi para lugar nenhum. A alma viva, ela só existe da junção do fôlego divino, o sopro divino, com o corpo. Quando você morre e o fôlego de vida sai de mim ou de você, o que acontece com a alma? Para onde ela vai? Deixa de existir. Ponto. É isso que a Bíblia diz. Aí você diz, pastor, mas a morte é o ponto final? Segundo Paulo, o texto que nós lemos no início, não para aqueles que se entregaram a Jesus. É uma vírgula, não é o ponto final. Mas ela é estado de inconsciência total. Ela, na verdade, é mais do que isso. Ela é a inexistência da vida, é a aniquilação da vida. Alguém pode pensar, pastor, mas se morreu, acabou. Por que eu conheço um amigo de um amigo meu, que foi para uma sessão, tudo de branco, e conversou com o avô que havia morrido? Bom, segundo a Bíblia, morreu, acabou. Eclesiastes 9, verso 5 em diante. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Salmo 115, verso 4. Os mortos não sabem coisa alguma, os mortos não te louvam, não há sabedoria na morte. Morreu? Acabou. Então, quem é esse que as pessoas veem? Não é a pessoa que morreu, porque morreu, acabou. E da onde surgiu a ideia de que quando você morre, na verdade você não morre?
Você volta, você fala, você sobe, você desce. Da onde? Desde o Éden, quando a serpente diz para Eva, não, Deus disse que você vai morrer? Não, você não vai morrer, Eva. Confia em mim. Você só tem esta vida para aceitar Jesus, esta chance. Agora, se eu acreditar na ideia de que eu tenho outras, o que eu posso pensar? Vou aceitar na segunda, na terceira, na quinta reencarnação. Satanás quer que você pense que você tem outras chances. Mas o único tempo é este. Chegará um tempo onde não haverá mais tempo. Se eu tenho outras vidas, por que eu vou aceitar agora? Carpe diem. Aproveite. Mas se você não sabia, ou ignorou isso, e só tinha esta chance de aceitá-lo, para ter vida eterna, e ignorou, o que vai acontecer? Você perdeu, amigo. Você perdeu a única chance que você tinha de aceitá-lo. De onde surgiu a ideia de que nós somos corpo, alma e espírito? Da filosofia grega. A Bíblia, no entanto, foi escrita em filosofia hebraica, não filosofia grega. A filosofia grega é dualística, é abstrata. A filosofia hebraica é concreta e holística. O homem é visto como um todo. Então, o judeu ele tem uma mente muito concreta para as coisas. O grego não. Surge a ideia de corpo, alma e espírito. O mundo da matéria e o mundo das ideias. E começa a surgir isso com Platão, e isso vai se delineando em outros filósofos gregos. E a filosofia que você e eu aprendemos na escola, qual foi? A grega ou a hebraica? A grega. Então, embora a Bíblia nos diga que morreu, acabou. Você não tem que ter medo dos mortos, você tem que ter medo dos vivos, né? Dos maus, né? Embora a Bíblia diga que morreu, acabou, que os mortos não sabem coisa alguma, que na sepultura ninguém louva a Deus, ninguém sabe nada, que só aqueles que creem em Cristo terão vida quando Jesus voltar, se morreram se entregando a Ele. Ainda assim, por influência da filosofia grega. Quem tem coragem de passar no meio de um cemitério, meia-noite, lua cheia, sexta-feira 13? Eu tinha um professor no doutorado que dizia assim, olha, Wanderson, eu não creio em las brujas pelaquelas ai. É melhor evitar, né? Conheço a história de um irmão, líder de igreja, assim, que não acreditava nessas coisas, né? De mortos viverem. Mas ele morava numa cidadezinha do interior e trabalhava numa outra cidadezinha do interior, pegava ônibus 5 da manhã. E ele morava em esquina com o cemitério. Então, para não dar a volta na quadra toda, o cemitério de interior ficar aberto, ele passava todo dia de madrugada o meio do cemitério. E ele, acreditando na Bíblia, não acreditava que Deus, que os mortos ressuscitam assim, do nada, só quando Jesus voltar, como nós aprendemos aqui. Um dia, de madrugada, chovendo muito, muita chuva, uma tempestade, havia morrido na cidade uma família toda, e o coveiro abriu uma cova bem funda. Ele não sabia. Passando pelo cemitério para pegar o ônibus do outro lado, o que aconteceu? Caiu na cova. Mas a cova era funda, ele tentou sair, madrugada, relâmpago, chuva, trovão. Ele falou, bom, já era, perdi o dia de trabalho, eu vou esperar amanhecer, o coveiro chega e me ajuda a sair. Ficou lá no cantinho, assim, encolhidinho com frio. Passava um jovem da mesma igreja desse irmão. Caiu na mesma cova. Já entenderam, né? Ficou tentando sair, viu, Edson? Ficou tentando sair, imagina a cena. E não conseguia o jovenzinho. De repente ele ouviu uma voz do fundo dizendo assim, não adianta. Eu já estou aqui há muito tempo também. E eu já tentei sair e você nunca conseguirá sair daqui sozinho. Vocês acham que o jovem saiu ou não saiu? Ah, saiu. A despeito de tudo que a Bíblia ensina. Até eu saía. Eu diria, senhor, eu não creio nessas coisas, mas só por via das dúvidas é melhor eu correr, né? A despeito de tudo, a influência grega ainda está sobre nós. Mas a Bíblia não foi escrita em filosofia grega. Embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, a mente por detrás é hebraica. Portanto, não existe esta questão. Eu poderia passar outros textos aqui, mas eu vou encurtar. Há textos da Bíblia que aparentemente defendem isso. Mas eu garanto para você, e nós vamos estudar aqui ainda, lidos dentro de um contexto exegético, não defende. Não defende. Por exemplo, em 1 Samuel 28, Saul, o primeiro rei de Israel, vai consultar uma médium em Endor para falar com Samuel que já havia morrido. E o morto vem falar com ele. Está lá, 1 Samuel 28. E aí você diz, e aí pastor, como é que morto não fala? Se um morto, profeta de Deus, veio falar com o rei. Mas quando você lê 1 Samuel no contexto, você percebe, começa o texto dizendo assim, ó, buscou Saul ao Senhor, mas o Senhor não quis lhe falar. Nem por sonhos, nem por urim, nem por tumim, que era o método lícito de Deus se comunicar.
E aí Saul, como ia fazer guerra contra os filisteus, estava afastado de Deus e Deus não queria falar com ele, ele foi consultar uma médium que Deus havia mandado eliminar da terra de Israel. Porque Deus não queria que o povo dele consultasse essas coisas. E esta médium, ela faz subir o suposto morto. Mas Samuel era um homem bom. Se ele estivesse vivo pós-morte, para onde ele iria? Para o céu ou para o inferno? Para o céu. Aí ela diz assim, eu vejo um homem subindo da terra. E aí aparece a palavra Deus, minúsculo. É como um Deus. E aí o suposto Samuel diz para Saul, por que você vem falar comigo se Deus não quer falar com você? Ora, se Deus não queria, ele iria autorizar a Samuel? Então é só você ler dentro do contexto. E aí, em 1 Crônicas 10, diz que Saul morreu porque desobedeceu a Deus e porque consultou mortos. Ou seja, essa prática já existia, mas Deus não aprovava. Morreu, acabou. Morte é a extinção da vida. Deixa eu dizer uma outra coisa, eu preciso explicar isso aqui rápido. Morte não é sono. Fui num velório outro dia, tinha um rapaz lá pregando, um homem pregando, e ele disse a fulana, ela não está morta, ela dorme. Como assim ela dorme? Ela não tem consciência de nada, que é o estado intermediário, que nós não cremos, mas ela está dormindo. A sua alma jaz aqui descansando inconsciente na sepultura. E o pregador era da minha religião. Eu falei, mas a gente não defende isso. Fui falar com ele no final, assim, com delicadeza, né? Igual o coice de um jumento. Falei para ele, de onde você tirou a ideia de que morreu, a alma está descansando na sepultura? Ele falou, da Bíblia. Eu disse, não da minha. Porque a minha Bíblia diz que morreu, morte não é sono, ninguém fica dormindo na sepultura. Senhores, se eu não tenho alma, como é que a minha alma está descansando ali? Embora a gente cante, canta a minha alma. Mas não é a minha alma em si, é o meu ser. Porque ali é poético, né? Em nome da poesia a gente perverte um pouco a teologia. Tá? Às vezes acontece isso. Mas a minha alma não está descansando porque eu não tenho alma, eu sou uma alma. E você deve estar perguntando, se mortos não dormem, por que é que Jesus disse em João 11:11 que Lázaro dorme? E por que é que ele disse em Marcos 5 que a filha de Jairo não estava morta, mas dormia? Porque essa é a linguagem fenomenológica da Bíblia. É a descrição do evento como eu vejo, mas não como ele é. Quer ver? Josué diz assim, lá em Josué 10:12, o sol parou. O sol parou? Não, o sol está parado. Do ponto de vista da terra, ele está parado. É a terra que gira no seu eixo em torno do sol. Mas o profeta viu o sol, não parece que o sol anda ao longo do dia? É como eu vejo, linguagem fenomenológica, não como ele é. E ele disse, o sol parou. Ele não está errado porque é a descrição a partir do conhecimento dele. Mas não era a natureza da coisa. Quer ver um outro exemplo? A Bíblia fala, Mateus 24, que no final dos tempos vai cair estrelas na terra. Queda das estrelas. Eu vejo gente pregando, quando caiu uma estrela na terra, Jesus vai voltar. Irmão, se caiu uma estrela na terra, Jesus não precisa voltar. Por quê? Porque o sol é uma estrela. Imagina se o sol cair na terra. Nem cabe, né? Nem cabe. Vai ter queda de meteoritos. O profeta sabia disso? Não, ele disse queda de estrelas. E até hoje, no século 21, você usa de linguagem fenomenológica. Quer ver? As mulheres acordam de manhã, vão sair para passear, vão para a igreja, qualquer lugar. E elas dizem assim para o marido, amor, dá uma olhada se o sol está quente ou está frio hoje. Para ver que roupa eu devo usar. Às vezes você encontra alguém e fala, hoje o sol está frio, né? Aí outro dia você diz, nossa, mas que sol quente. Alguém diminuiu a temperatura do sol ou aumentou? Isso é linguagem fenomenológica. Quando você vê um pedaço de metal, satélite, rasgando a órbita do planeta, ou um meteorito cortando um pedaço de pedra, o que você fala? Que você viu? Estrela cadente. E aí o que a pessoa fala para você? Ai, faz um pedido para um pedaço de metal que está caindo, provavelmente. Isso é linguagem fenomenológica. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a filha de Jairo, ele se valeu de linguagem fenomenológica, descrição do evento como eu vejo, mas não como ele é. Ele disse, quem crê em mim é como alguém que está dormindo e sabe que vai despertar. Mas ele não está discutindo, senhores, a natureza do homem na morte. Ele está discutindo o que ele vai fazer, a ressurreição. Portanto, morte não é sono. Morte é extinção da vida. Se morte não é sono, ressurreição não é despertamento. Se nós morrermos antes de Jesus voltar, nós deixaremos de existir. Você não vai ficar na sepultura dormindo. Outro dia alguém perguntou, mas aí como é que o anjo vai ressuscitar lá? Veja, e quem explodiu no avião vai ressuscitar da onde? Quem naufragou e os peixes comeram várias partezinhas e levaram? Vai da onde? Deus não precisa do mesmo elemento de matéria para te recriar. Quem diz isso é a autora americana Ellen White.
aqueles que morrerem antes de Jesus voltar, Ele vai recriar. Se morte não é sono, ressurreição não é despertamento, ressurreição é nova vida. Você será preservado para sempre na memória de Deus. E aí se cumpre o que diz o profeta: eu jamais me esquecerei de você. Agora, deixa eu perguntar para você. Você tem medo da morte? Heidegger dizia: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar aqui quando ela acontecer. Tem gente que tem pavor da morte. Para aqueles que se entregaram a Jesus, a morte será extinção da vida, mas para nós como abrir e piscar de olhos. Rápido. E vamos ressurgir para a vida eterna. Mas a ressurreição não é chegar e no dia que Jesus voltar, o anjo falar: você não está dormindo. Acorda, dorminhoca. Não. Ressurreição é recriação pelo poder de Deus. Já perdeu alguém que você ama muito e a morte levou de você? Sente saudades? Rubem Alves diz que saudade é o coração dizendo quem a gente ama de verdade. Saudades é o coração dizendo com quem a gente quer estar de verdade. Saudades não seria o coração dizendo? Se a morte levou alguém de você, em Cristo nós temos a esperança da ressurreição. Em Cristo. Não é naquilo que eu acho. Não é as pessoas seguirem o pastor Wanderson. É aqueles que seguem Jesus. Tem vida eterna. Só para encerrar, o Sérgio vai cantar uma última música para nós. Quando eu estava no meu primeiro ano de ministério, eu tenho hoje 10 anos de ministério, menino novo, me convidaram para visitar uma irmã da igreja em Cotia, que eu trabalhava, no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ela tinha lutado contra um câncer há muitos anos. E foi a primeira vez que eu visitei alguém que o médico disse: você não passa dessa noite. Nunca tinha feito isso na minha vida. Aí eu fui ensaiando as palavras, sabe? Pastor, menino novo. Pensei, vou chegar lá, vou falar tal coisa, vou orar assim, tem que tomar cuidado, a pessoa sabe que vai morrer, né? Horas, dias depois, o médico disse: você tem poucas horas. Quando eu entrei na UTI do Hospital das Clínicas, e a enfermeira disse: aquele leito, e eu fui visitar a irmã Ivone, eu esqueci de tudo que eu tinha programado falar. Aí eu fui me aproximando perto do leito, assim, tímido, pensando: o que eu vou dizer para alguém que sabe que vai morrer? Quando eu cheguei perto do leito, ela olhou assim com um canto de olho, tirou a máscara que ajudava a respirar um pouquinho, e fez assim com a mão, segurou na minha mão assim bem forte, e se levantou assim na maca, na cama, olhou para mim e disse assim: pastor, homem de Deus, eu estava esperando você. Eu sabia que você viria. Aí eu comecei a chorar. E a gente aprende na faculdade que você não pode chorar. Mas eu comecei a chorar. Eu acompanhei a história dela. Aí ela esperou eu terminar de chorar e com a voz bem fraquinha, ela falou: pastor, eu sei que eu vou morrer. Eu não queria morrer. Eu lutei contra esta doença. Eu achei que Jesus iria me curar. Mas eu sei que eu vou morrer. E talvez amanhã, pastor, ou depois de amanhã, você vai fazer o meu velório. Mas eu quero que você diga uma coisa para minha família. Diga a eles que eu não queria morrer. Diga a eles que eu lutei para viver. Mas que eu sei que quando Jesus voltar, Ele vai me trazer a vida. E eu não mais terei essa doença. E diga a eles, pastor, que eu vou esperar por eles. O senhor vai dizer isso a eles? O senhor promete que vai dizer isso a eles? Eu vou esperar por eles. E aí ela botou a máscara de novo. Disse antes: pode orar agora. Botou a máscara, eu orei, fui embora. Era umas 11 da noite. Umas 5 da manhã, a irmã Ivone morreu. Sedada já. Estava bem fraquinha quando falou comigo. E no outro dia, 17 horas, eu estava fazendo o velório dela. Sabe o que eu aprendi desta situação? Todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Eu vou repetir para você. Todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Sabe por quê? Vida de verdade você só tem com Jesus de Nazaré. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e abundância. Todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Porque vida de verdade é só ao lado de Jesus.
E eu pergunto para você, qual será a sua escolha? Que decisão você vai tomar? Você acha que você foi criado para viver 70, 80, 90 anos e já era? Ou você acha que você foi criado para a eternidade? A escolha é sua. A escolha de onde vamos estar. Nós não escolhemos de onde viemos, mas podemos escolher para onde vamos. E eu aceito Jesus. Eu aceito vida eterna em Cristo. E você? Ouça essa música. E durante a música, se você quiser se entregar a Jesus de Nazaré, ao carpinteiro de Nazaré, da Galileia, ao pregador itinerante, ao filho de José e Maria, ao cabeludo mais famoso do mundo, porque o barbudo é o Sérgio, né? Você sabe. Se você quiser se entregar a Jesus, o único que pode nos dar vida. Durante essa música, feche os olhos. Louve, preste o seu louvor, a sua adoração. E diga: Pai, eu quero eternidade, eu quero reencontrar as pessoas que eu amo, porque a tua palavra diz que ao ressoar a última trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E eu quero rever aqueles que a morte levou de mim. Para aqueles que creem em Jesus, a morte não é o fim. Ela não é um adeus, ela é um até breve. Mas a escolha é de cada um de nós. Pesar que sentiu o primeiro de nós, quando no jardim esperava por Deus ao ocaso do sol.
onde eu quero morar. Todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Qual é o lugar onde você quer estar? O céu é bem ali, porque Jesus é o caminho. E Ele está diante de cada um de nós. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, quantas filosofias neste mundo tentando interpretar a Bíblia quando ela deveria ser a sua própria intérprete. Nós aprendemos que quando morremos, não vamos para lugar algum, deixamos de existir. Mas a morte não é o ponto final para aqueles que aceitaram o doador da vida. Tua palavra diz que ao ressoar da última trombeta, quando Jesus Cristo descer dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pai, nós queremos reencontrar pessoas que nós amamos, pessoas que se foram, que a morte levou de nós. Nós queremos viver no mundo sem separações. E Ele está logo ali, adiante de nós, bem ali. Basta aceitarmos, basta querermos. E nesta noite, portanto, Senhor, queremos entregar ao Senhor o nosso coração. A nossa decisão é de vida eterna. É por vida eterna. É para reencontrar aqueles que um dia se foram. Que o Senhor nos aceite, nos transforme, nos perdoe e dê a cada um de nós a certeza, a esperança de que tudo não acaba aqui, de que em Cristo nós temos vida e vida eternal. Assim oramos por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até semana que vem.